é Pérez Andrade, novamente passando algumas informações úteis para todas as empresas nesse momento do coronavírus. O governo finalmente resolveu editar uma medida de preservação de emprego, a medida provisória 936, publicada hoje, e que vem trazer algumas flexibilizações em relação aos contratos de trabalho das empresas, justamente visando assegurar a manutenção de empregos e a diminuição do volume de demissões. Basicamente, nós temos duas categorias de empregado, aqueles que ganham até R$ 3.135 ou acima de R$ 12.202,12, que são considerados empregados que podem fazer um acordo individual com seus empregadores, e temos toda uma categoria entre 3.135 e 12.202, que são os empregados para os quais não pode haver acordo, a não ser por acordo coletivo com a participação do sindicato da categoria dos empregados. Para essas duas categorias de empregados, uns com acordo individual e outros com acordo coletivo, é possível a suspensão do contrato de trabalho por até 2 meses ou a redução proporcional de salário e jornada de 25%, 50% ou 70%. Nós vamos explicar cada uma dessas modalidades em separado. Primeiramente, falando da suspensão do contrato de trabalho. A suspensão do contrato de trabalho, ela deve ser feita com comunicação de 48 horas anteriores à efetivação da suspensão. Ela pode durar no máximo 2 meses. A empresa não tem custo de rescisão do contrato de trabalho, até porque o contrato de trabalho não está sendo rescindido. E por esse período, o empregado vai receber 100% do seu seguro-desemprego pago pelo governo. Aí nós temos, dentro dessa categoria de suspensão, empregados de empresas inscritas no Simples Nacional, com faturamento até R$ 4.800.000 por ano. Essas empresas, elas não são obrigadas a fazer uma contrapartida para o seu empregado, não são obrigados então a fazer qualquer tipo de pagamento para o seu empregado nesse período, a não ser a manutenção dos benefícios que o empregado já possua, como assistência médica, que não pode ser cancelada, entrega de cesta básica, se já existir no contrato de trabalho, isso tem que permanecer, mas não tem que ser pago nada a mais do que aquilo que já existia. Elas não são obrigadas a fazer nenhuma contrapartida. Agora podem voluntariamente acertar de comum acordo alguma coisa com o seu empregado. Qualquer acerto com o empregado a título de contrapartida nesses 2 meses de suspensão é considerado de natureza indenizatória. Ou seja, não tem contribuição previdenciária, não tem FGTS, não tem tributo nenhum devido pelo empregado também. Não tem imposto de renda devido pelo empregado. Agora, para as empresas que resolverem suspender os seus contratos de trabalho com seus empregados por até 2 meses e não estão inscritas no Simples Nacional, para essas empresas é obrigatório uma contrapartida para o empregado durante esses 2 meses de 30% da sua remuneração, que igualmente não vai ter natureza salarial, vai ter natureza indenizatória, mas para as empresas que não estão inscritas no Simples, essa contrapartida é obrigatória. Muito bem. Agora, em relação à redução de jornada, ela pode ser feita 25%, 50% e 70%. A redução da jornada de trabalho e proporcionalmente a redução de remuneração. Agora, para alguns empregados haverá uma contrapartida do governo, que é um percentual do seguro-desemprego que vai ser pago. Se a redução de jornada for até 24,99%, o empregado não recebe nenhuma contrapartida do governo. Se a redução de jornada for de 25% a 50%, o empregado recebe 50% do seu seguro-desemprego. Se a redução for 70% ou mais, o empregado recebe 70% do seguro-desemprego. Isso é uma forma das empresas terem a redução dos seus custos, custeada uma parte pelo governo. É lógico que quem tem uma remuneração maior vai receber 70%, 50% ou 25% do seguro-desemprego e vai ter uma redução de renda, mas em contrapartida não vai ser demitido. Agora, para empregados com contrato suspenso ou com a redução de jornada, além da manutenção do emprego, durante o período em que ocorrer essa suspensão ou redução,
E veja, a suspensão pode ocorrer por 2 meses, a redução pode ocorrer por 3 meses, até 3 meses. Para esses empregados que tiverem seus contratos reduzidos ou suspensos, a garantia de manutenção de emprego é atribuída uma estabilidade do contrato de trabalho extraordinária, pelo mesmo período em que tiveram seus contratos reduzidos ou suspensos. Então, se teve a redução ou suspensão por 2, 3 meses, vai ter também a garantia do emprego, posteriormente a isso, por 2, 3 meses. Tá certo? Então, isso já significou um alívio para as empresas, para poderem se planejar, não demitir, não serem obrigadas a demitir os seus funcionários de imediato ou a totalidade deles, podem fazer um planejamento e, ao mesmo tempo, não tem os custos de demissão, nem os custos de readmissão depois que essa crise passar. Então, é um instrumento importante. Acordos individuais até 3.135 ou acima de 12.202, acordos coletivos para o restante. O escritório está à disposição dos seus clientes ou quaisquer empresas que tenham essa necessidade para ajudá-los na negociação e na formulação desses acordos individuais ou coletivos. O governo ainda vai soltar uma medida de financiamento da folha de pagamento pelo BNDES. Essa medida já foi anunciada ontem, mas ainda não tem nenhum ato legal. Tá certo? Em outro vídeo nós vamos falar sobre suspensões tributárias que o governo determinou também na madrugada de ontem, na manhã de hoje. Ok? Muito obrigado.